aí, galera, tranquilo? Vamos para a correção agora do material da semana 9, tá? Esse material, a gente continua em equações do segundo grau completas e a gente continua em resolução dessas equações, tá? No primeiro material para resolução, a gente viu o método de soma e produto, tá? E hoje a gente vai ver o método de fatoração. Nesse método, eu já coloquei aqui em cima mais ou menos o passo a passo, coloquei em passo a passo, e aí esse mesmo passo a passo eu coloco aqui no exercício para a gente poder seguir, tá? E aí a gente vai tentando fazer de acordo com esse passo a passo, tá? Beleza. Então vamos lá. Na número 1 ele pede para a gente resolver as equações pelo método da fatoração. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é escrever os três termos aqui, tá? O termo é tudo isso, não é só o coeficiente, tá? É quem está com a incógnita e o coeficiente. O primeiro termo aqui é o x ao quadrado. O segundo termo vai ser quem? 18x. E o terceiro termo é 81. Tá? Quem eu vou utilizar para resolver isso aqui por fatoração, inicialmente, é o primeiro e o terceiro termo. Então, vou colocar aqui em marca-texto que eu só vou precisar do primeiro e do terceiro termo, tá? E aí, o que eu vou fazer? Eu vou escrever a raiz do primeiro termo. Professora, para quê? Bom, se eu conseguir extrair a raiz do primeiro e do terceiro termo, significa que eu consigo resolver pelo método da fatoração, tá? Se eu não conseguir extrair raiz desses dois termos, eu tenho que tentar outro método. Então, a segunda coisa que eu tenho que fazer, tentar extrair a raiz quadrada do primeiro e do terceiro termo. Bom, raiz do primeiro termo vai ser raiz de quem? De x ao quadrado. Raiz de x ao quadrado vai dar x. Beleza, tá? Por que que deu x? Porque aqui, ó, é raiz com índice 2. E aí, esse 2 com esse 2, eu consigo o quê? Cortar, tá? Eu consigo tirar e aí sobra só o meu x. Ok, raiz do terceiro termo. Meu terceiro termo é 81, então eu tenho raiz de 81, que vai dar 9. Ok, então consegui extrair a raiz do x ao quadrado e consegui extrair a raiz do 81, que deu 9. Segunda coisa, sinal do meio positivo ou sinal do meio é negativo? Sinal do meio é esse daqui, ó. É esse daqui. Se ele for positivo, eu marco aqui, sinal do meio positivo, beleza. Então, o que eu vou fazer? Já que o sinal do meio é positivo, então a minha forma fatorada já fica com o sinal de mais, tá? E aí, quem que eu vou incluir? A raiz do primeiro termo mais a raiz do terceiro termo. E isso aqui vai ficar ao quadrado, tá? Então, essa é a forma fatorada dessa equação do segundo grau aqui. Beleza. E isso daqui igual a zero. Não posso esquecer que eu estou igualando essa equação a zero. E aí, o que eu quero resolver agora? Eu quero resolver essa equação. Como que eu vou resolver? Bom, se eu tenho uma soma ao quadrado dando zero, significa que o que está aqui dentro dessa soma tem que dar zero também, tá? Então, eu tenho que ter x mais 9 igual a zero. Para x mais 9 dar zero, o que eu vou fazer? Esse 9 que está positivo, eu vou passar para o outro lado e ele vai ficar negativo. Então, meu resultado vai ser que x é igual a menos 9. E aí, finalizei, gente. Só isso. Muito tranquilo. Esse é o resultado da minha equação de segundo grau por fatoração. Então, eu só tenho um resultado aí, tá? Que é o meu x valendo menos 9. Letra B, a gente vai fazer o mesmo processo. Olha só. Primeiro termo é x ao quadrado. Segundo termo, olha aqui, o sinal vai junto, tá? Menos 12x
E o terceiro termo quem é? 36. Quem eu vou usar aqui? Eu só vou utilizar o primeiro e o terceiro termo. Se eu conseguir extrair a raiz quadrada desses dois, significa que eu posso resolver por fatoração. Então, vamos lá. Primeiro termo, x ao quadrado. Então, ó, raiz de x ao quadrado, a gente já sabe que dá x. Então, do primeiro termo, consegui extrair a raiz. Raiz do terceiro termo vai ficar como? Raiz de 36, que vai dar 6. Então, consegui extrair a raiz dos dois. Beleza. Terceiro passo, sinal do meio é positivo ou é negativo? É negativo aqui, ó. Sinal do meio é negativo, então vou marcar aqui negativo. Sabendo que o sinal do meio é negativo, a minha forma fatorada eu já sei que tem um menos. E aí, quem que eu vou colocar aqui? O meu x e o meu 6. E aí, isso daqui ao quadrado é igual a 0, tá? Então, essa daqui é a minha forma fatorada dessa equação de segundo grau aqui de cima, tá? E aí, para resolver, bom, a gente já sabe. Se a gente tem uma soma, uma subtração aqui dentro ao quadrado que dá 0, significa que o que está aqui dentro tem que dar 0. Então, eu tenho que x menos 6 tem que dar 0. Como eu quero que o x fique sozinho, eu vou passar esse 6 negativo para o outro lado. E aí eu vou ficar com x igual a 6 positivo. E aí fechou, gente. Olha como foi rápido. Ó, fechou. Solução, meu x igual a 6. Letra C, mesma coisa. Vamos lá. Letra C, mesma coisa. Primeiro termo, eu tenho x ao quadrado. Segundo termo, não esquece do sinal, menos 10x. E terceiro termo, eu tenho 25. E aí a gente vai tentar extrair a raiz quadrada do primeiro e do terceiro termo, tá? Raiz quadrada do primeiro termo vai ser raiz quadrada de x ao quadrado, que a gente já sabe que vale x. Raiz quadrada do terceiro termo vai ser raiz quadrada de 25, que a gente sabe que dá 5, porque 5 vezes 5 dá 25. Vamos agora ao terceiro passo, sinal do meio. Sinal do meio é positivo ou negativo? Negativo, então vou marcar aqui. Ok. Então, se o sinal do meio é negativo, eu já sei que a forma fatorada, ó, tem o sinal de menos. E aí eu vou completar com o quê? Com as minhas raízes aqui. X e 5. E aí fechou, gente. Já colocou o quadrado aqui e igual a 0. Então, essa daqui é a forma fatorada dessa equação de segundo grau, tá? E aí a gente já sabe o quê? Que se isso daqui ao quadrado dá 0, significa que o que está lá dentro tem que ser igual a 0. E aí esse 5 que está negativo, eu vou passar para o outro lado e ele vai ficar o quê? Positivo. Então, eu tenho que o meu x é igual a 5. E aí, fechou. Mais uma vez aqui, ó, facinho. Meu x vale 5, tá? Belezinha. Vamos para a letra D. Na letra D, mesmo esquema, gente. Primeiro termo, x ao quadrado. Segundo termo, 24x. Professora, eu quero botar mais 24x. Sem problema, tá? A gente não coloca porque o sinal positivo você nem precisa colocar, porque ele já é positivo, tá? Terceiro termo, 144. Ok. Então, vamos para o segundo passo, extrair a raiz do primeiro e do último termo. Primeiro termo é x ao quadrado. Raiz de x ao quadrado, a gente já sabe que vale x. E o terceiro termo vai ficar a raiz de 144, que vai dar 12. Terceiro passo, olhar o sinal do meio. Sinal do meio é o quê? Positivo ou negativo? Positivo. Então, vou marcar aqui, ó, sinal positivo. Se o sinal é positivo, então eu já sei que aqui, ó, a minha forma fatorada vai ficar com mais, tá? E aí vou incluir as minhas raízes.
x e 12. E isso daqui ao quadrado é igual a zero. Então, essa é a forma fatorada da minha equação do segundo grau, tá? Bom, a gente já sabe que isso daqui ao quadrado dá zero, então o que está aqui dentro tem que ser igual a zero. Então, x mais 12 tem que dar zero. Como eu quero o valor de x, esse 12 que está positivo, eu passo para o outro lado e aí ele vai ficar o quê? Negativo. Logo, meu x vale menos 12. E aí fechou, gente. Bem tranquilo, bem fácil. Vocês estão vendo que a gente praticamente não está fazendo conta, né? De tão tranquilo que essa forma fatorada é a gente resolver. Ok. Letra E. Primeiro termo eu tenho x ao quadrado. Segundo termo eu tenho x. E terceiro termo eu tenho 1 sobre 4, tá? Vamos extrair as raízes para a gente ver se dá para a gente fatorar ou não. Escrever isso aqui de forma fatorada. Primeiro termo, eu sei que é x ao quadrado, então vou extrair a raiz de x ao quadrado, que a gente já sabe que vale x. Raiz do terceiro termo é raiz de 1 sobre 4. E, professora, não é número inteiro? Não tem como extrair raiz. Tem sim, gente, olha só. Raiz de número fracionário, eu posso resolver como a raiz do numerador. Ó, raiz de 1 é 1. Dividido pela raiz do denominador. Raiz de 4, 2, tá? Então, eu posso descobrir a raiz sem precisar dividir os dois números. Beleza. Sinal do meio, positivo. Então, vou marcar aqui, positivo. Se o sinal do meio é positivo, então já sei que eu tenho um sinal de mais aqui na forma fatorada. E aí, vou incluir as minhas raízes, x e 1 sobre 2. E aí, isso daqui ao quadrado é igual a zero. Então, essa daqui é a forma fatorada dessa minha equação de segundo grau, tá? Bom, para resolver, o que a gente faz? X menos 1 sobre 2 é igual a zero, tá? Esse menos meio eu vou passar para o outro lado. Como ele está negativo, quando eu passo ele para o outro lado, ele fica positivo. Logo, meu x vale 1 sobre 2 positivo. E aí, finalizei a minha letra E. E a última letra F. Primeiro termo, a gente tem 16x ao quadrado. Segundo termo, menos 24x. E terceiro termo, 9, tá? A gente só vai usar o primeiro e o último termo para ver se dá para a gente colocar essa equação na forma fatorada, tá? Para a gente resolver pelo método da fatoração. Primeiro termo, extraindo a raiz, eu fico com raiz de 16x ao quadrado. Bom, vamos separar. Ó. Raiz de 16 é 4. E raiz de x ao quadrado, como a gente viu nos outros, dá o próprio x. Então, raiz de 16x ao quadrado, 4x. Raiz do terceiro termo vai dar raiz de 9, que vai dar 3. Ok. Sinal do meio é positivo ou negativo? Negativo. Então, vou marcar aqui. Se o sinal do meio é negativo, então já sei que na forma fatorada eu fico com um menos aqui no meio. E aí, vou colocar as minhas raízes. 4x e 3. Gente, já sabe que coloca ao quadrado e igual a zero, igualzinho aqui a minha equação. Então, essa daqui é a forma fatorada da minha equação do segundo grau. E aí, para finalizar, para a gente resolver, a gente sabe que se isso daqui ao quadrado, se essa subtração ao quadrado dá zero, significa que a subtração, 4x menos 3, é igual a zero, tá? Esse 3 que está negativo, eu vou passar para o outro lado. Ele vai ficar o quê? Positivo. Então, tem 4x igual a 3, tá? Mas eu não quero o valor de 4x, eu quero o valor de x. Então, esse 4 que está multiplicando, eu vou passar para o outro lado, dividindo. Então, x igual a 3 sobre 4. Não dá mais para simplificar, então
resolvido. Meu x vale 3/4. Gente, finalizamos. Bem tranquilo, tá? Essa forma fatorada aí, pra gente resolver por esse método. E aí, ó, aqui embaixo eu peço para vocês resolverem aí na apostila, que é a azulzinha, a página 129, exercício número 1, e lá no livro que vocês receberam, também lá na escola, a página 46, o exercício número 27, tá? Todos eles são com base do jeitinho que a gente resolveu esses daqui, tá? Então, fiquem com Deus e até a próxima correção. Um beijo, meus amores!